Oi? Glória! Maravilha! Vocês estão aprendendo alguma coisa? Sim! Amém. Bênção. Gente, então o que acontece? O que é que a gente pode concluir? Bom, se é importante a questão financeira e nós temos participação em nossa prosperidade, mas há uma preocupação divina de que nós nos mantenhamos bem em comunhão com Deus e mantenhamos a nossa espiritualidade mesmo depois de termos dinheiro, o que significa que a gente deve servir a Deus com as nossas riquezas, embora não dê para servir a Deus e as riquezas, mas dê para usar as riquezas a serviço de Deus. A gente pode pensar sempre assim, de que o dinheiro faz parte da nossa vida espiritual, é com ele que a gente se expressa, é com ele que a gente faz as coisas, e a gente pode abençoar a obra, abençoar as pessoas, investir no reino de Deus, né? Muita gente se pergunta, mas como é que eu posso dar a Deus alguma coisa? Como é que eu posso devolver a Deus, ou reconhecer a Deus na área financeira? Nós temos princípios, textos bíblicos, que mostram como é que a coisa funciona. Por exemplo, eu citei aqui, Provérbios capítulo 19, versículo 17, que diz, o que dá ao pobre, empresta a Deus, e este lhe pagará o benefício. Então você está dando a um homem, mas Deus está tomando aquilo como um empréstimo pessoal. Você dá ao pobre e você empresta a Deus, e Deus pagará o benefício. Todos entendem? Amém. Outro texto que mostra alguém, um homem, recebendo doações e ofertas, e Deus tomando aquela doação como pessoal e assumindo a responsabilidade de retribuir. Acabamos de ver um texto, que é Provérbios 19, 7, que quem dá ao pobre empresta a Deus e Deus paga. Mas também nós temos, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 18, quando Paulo diz, eu recebi tudo, eu tenho abundância, eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele começa o versículo falando sobre ele ter recebido, ele diz, eu recebi tudo, eu tenho abundância, e ele termina o versículo dizendo, mas Deus aceitou e Deus teve prazer. Ele diz, sacrifício aceitável e aprazível a Deus, ou seja, foi dado a Paulo, mas Deus aceitou e Deus teve prazer. E é por isso que no versículo 19 ele acrescenta, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. É exatamente a mesma coisa de Provérbios 19, 17, que fala que quem dá ao pobre empresta a Deus e Deus paga. Então, irmãos, é verdade, Deus ele toma como pessoal certas ações envolvendo o dinheiro. Quando nós fazemos doações, quando nós ofertamos, quando nós contribuímos com o evangelho ou cuidamos de um pobre, Deus, ele vai recompensar. É bíblico. Agora, por que nós damos? Para que Deus nos recompense? Para que tenhamos o retorno? Será que a finalidade é essa? Se for essa a finalidade, você já perdeu a bênção. Que é por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele vai falar sobre a essência bíblica do amor, ele menciona essas questões. Porque a doação, a generosidade, a oferta que você porventura dê, né, deve ser feita com base no amor. E ele diz, se eu der todos os meus bens aos pobres, se eu entregar o meu próprio corpo para ser queimado, ou seja, eu me coloco na fogueira por uma pessoa foi acusada de bruxaria, heresia, vai ser queimada, né? Naquela época tinha isso, aí a pessoa diz, não, eu me sacrifico no lugar dela, se eu fizer isso, eu entregar o meu próprio corpo para ser queimado, como Paulo disse, no lugar de outra pessoa, se não for por amor, não aproveita nada. Ele disse, se eu entregar os meus bens ao pobre, se eu vender todos os meus bens, der para o pobre, ele diz, se não for por amor, nada disso me aproveitará. Não é assim que ele explica lá em 1 Coríntios 13? Agora o que é interessante é que ele diga, se eu der todos os meus bens ao pobre, nada disso me aproveitará, se não for por amor. Então o proveito que o doador tira, é quando ele dá pela motivação certa. Ou seja, se ele for motivado simplesmente pelo retorno que ele pode obter porque deu, opa, quer dizer então que se eu der para o pobre, Deus me retribui, então eu vou começar a investir no pobre, né? Mas ele faz isso não porque se importa com o pobre, porque tem compaixão pelo pobre, porque chora com o que chora, porque ele tem amor, ele se importa, empatia, não é por isso, é porque ele quer ficar mais rico. Tá, falei do pobre e da mesma forma na igreja, né? Se você
faz doações, faz ofertas na igreja com o objetivo de receber, você já perdeu a bênção. Olha para cá, gente, o pregador sou eu aqui, ó. Já perdeu a bênção, porque você está dando pela motivação de receber, e não pelo amor, não pela motivação. E é por isso que Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala dessa forma. Presta atenção, ele diz: se eu der todos os meus bens ao pobre, se não for por amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, a pessoa que doa pela motivação errada não tira proveito, mas o pobre que recebe o dinheiro dele tira. Porque se eu der o dinheiro na igreja, a igreja vai ser abençoada, porque vai dar recurso, vai dar condição. Se eu abençoar um pregador, o pregador, o pastor vai receber a bênção, vai tirar proveito. Se eu der para um pobre uma oferta, um valor, um dinheiro, uma coisa, ele vai tirar proveito com o meu dinheiro. Mas o doador não vai tirar proveito se a doação, pelo menos aos olhos de Deus, se não for pela motivação certa. Esse é o segredo. Por qual razão a gente dá? Por qual razão a gente abençoa? Por qual razão a gente oferta? O que é que nos motiva a fazer isso? É porque somos obrigados? Foi imposto sobre nós? Estamos sendo constrangidos a ter que fazer assim? É uma lei? É porque o pastor estabeleceu um carnê com 12 meses? Né? Porque tem umas igrejas por aí. Sabia que tem umas igrejas por aí afora? Não diga não, minha filha. Não diga não. Mas tem umas igrejas por aí que o nome do caba vai para o flanelógrafo se ele não der, né? Tem uma lista assim: dizimistas, homens e mulheres de Deus abençoados, o resto. Vocês sabiam que tem lista com o nome de quem deu e quem não deu? Diante de Deus. Tem igreja que é assim. É uma vergonha, né? Porque isso é uma coisa entre a pessoa e Deus. O dízimo, irmãos, é uma oferta. Deveria ser considerado como uma expressão de devoção. Na nova aliança, o dízimo não é obrigatório, não é um mandamento, não deveria ser uma imposição. Só que muitas pessoas não sabem como lidar com esse assunto, estão tentando impor um jugo sobre os irmãos que não deveriam colocar. Sim, o dízimo é bíblico, o princípio do dízimo permanece, inclusive na nova aliança, mas não da forma que muitos estão fazendo. O povo pensa que o dízimo, outros pensam que o dízimo é uma coisa da lei, e como a lei foi consumada na cruz do Calvário, o povo pensa que o dízimo também desapareceu. E alguns ignorantes e desavisados, inclusive, pensam que Hebreus capítulo 7, quando fala de Melquisedeque e a mudança do sacerdócio, e que por isso houve uma mudança da lei, pensam que Hebreus 7 está explicando que o dízimo acabou. Mas não é isso que as Escrituras ensinam, muito pelo contrário. O que muita gente não entende é, em primeiro lugar, o dízimo não foi inventado por Moisés. O dízimo é citado 430 anos antes de Moisés nascer. 430 anos. Porque a Bíblia fala que Abraão pagou o dízimo ou deu o dízimo para Melquisedeque. Depois, o neto de Abraão, Jacó, também deu o dízimo. Então, a ideia do dízimo, o conceito do dízimo, já existia antes de Moisés. Não interessa como o dízimo era praticado naquele período, a Bíblia não se preocupa em falar sobre isso, porque não é esse o caso, não é esse o interesse de Deus. Mas o que é importante é que a gente entenda que a primeira citação do dízimo na Bíblia é em Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, é a primeira citação do dízimo, antes de Moisés aparecer em cena. Depois o próprio neto de Abraão também fala sobre o dízimo. Aí quando Moisés vai instituir a lei, ele coloca o dízimo dentro da lei. Mas quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, ele não deu porque foi coagido, porque foi forçado, era obrigado. Não era uma lei. A lei de Moisés só vai surgir muito tempo depois. Quantos estão entendendo? Amém. Abraão deu o dízimo por causa da lei de Moisés? Não existia lei, Moisés não tinha nem nascido. Então, você observa que o conceito do dízimo não é da lei. Ele entrou na lei. Porque na época que Abraão deu o dízimo, não tendo lei, ele não foi obrigado. Ele deu por reconhecer, por entender, por amor, por devoção. Porque Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo.
E ele reconheceu Melquisedeque como tal, e é exatamente por isso que ele sabia que podia dar àquele homem, porque o princípio do dízimo sempre esteve associado ao sustento dos trabalhadores da obra de Deus em qualquer dispensação ao longo da história humana, antes da lei, durante da lei e depois da lei. A primeira função do dízimo sempre foi sustentar, abençoar, manter as pessoas separadas por Deus para desempenhar uma atividade na sua obra, no seu reino, no seu propósito. A primeira função. Só que ao longo da história de Israel, que durou milênios, né? Ao longo da história de Israel, o dízimo ele foi ganhando algumas outras funções. Ele foi se modificando dentro da sociedade que ia sendo alterada dinamicamente de Israel. Houve uma época, inclusive, em que Israel passou a ter um rei. Eles mudaram o sistema e passaram a ser uma monarquia. Não foi sempre assim, mas antes de ser uma monarquia, o dízimo já existia, mas quando passou a ser uma monarquia, o dízimo foi incorporado com o imposto real. Era um imposto, uma taxa, e tudo estava junto. Então, a modificação do dízimo, ela acontece ao longo da história de Israel. O dízimo também passou a ser, entre as coisas que ele fazia, passou a ser uma forma de se cuidar dos pobres, viúvas, órfãos na terra de Israel. Então, ao longo da história de Israel, o dízimo, ele teve basicamente duas funções. Primeiro, não é em segundo lugar, em primeiro lugar, cuidar dos trabalhadores da obra, sustentá-los, mantê-los, para que eles pudessem continuar trabalhando para Deus como convém, e em segundo lugar, cuidar de pobres, órfãos, viúvos, necessitados. Essas eram as duas funções básicas do dízimo. Todo mundo entendeu até aqui? Amém. Então, depois da lei de Moisés, o dízimo deixou de ser obrigatório. Por quê? Porque antes de Moisés, na época de Abraão, ele dava por devoção, mas só que na época da lei, Moisés obrigou o povo a dar voluntariamente. Eu sei que é paradoxal, né? Mas é verdadeiramente assim a ideia. Eles eram obrigados a dar voluntariamente, se é que isso é possível. Mas depois que a lei é consumada, o dízimo, ele passa a ser o que era na época de Abraão. É uma expressão de devoção, de reconhecimento, de amor, porque tem uma função específica. Na verdade, embora a palavra dízimo apareça no Novo Testamento e seja inclusive mencionado, discutido e explicado por Jesus, são nas epístolas que nós vamos encontrar o princípio do dízimo sendo detalhado em mais riqueza. Paulo não chega a citar a palavra dízimo, mas ele cita diretamente os textos da lei que falam sobre o dízimo. E isso é interessante, porque mostra que Paulo acredita que o princípio do dízimo deve ser considerado na nova aliança, por mais que o nome dízimo não seja mencionado. Então, há princípios do dízimo que são válidos na nova aliança. E o problema destes pregadores de internet de hoje em dia é que eles não percebem que Paulo está falando sobre o dízimo, porque eles não encontram a palavra dízimo, e por causa do analfabetismo funcional que eles possuem, eles não conseguem ver claramente que Paulo está falando exatamente sobre isso. Ele faz uma citação direta de textos da lei que regulamentavam como o dízimo deveria ser tratado, qual era o objetivo do dízimo, como ele deveria ser usado. E Paulo fala exatamente a mesma coisa, citando textos de Números 18, 21 a 26. Então é importante a gente entender isso, porque as coisas que nós fazemos, o nosso comportamento, as nossas doações, nossa participação financeira no trabalho de Deus, ele tem que ser feito baseado na palavra. E se não tivermos conhecimento da palavra, a gente vai fazer por quê? Só porque o pastor mandou? Se o pastor disser que é errado, eu não faço mais. Se o pastor disser que é certo, eu faço. Mas cadê a explicação da Bíblia? O meu conhecimento tem que ser sólido, baseado na Bíblia, e não na vontade da denominação, não na vontade do homem, não na ideia de alguém, mas com base no que a Bíblia diz. Quantos concordam comigo? Amém. Em primeiro lugar, eu não quero me deter dentro de Hebreus capítulo 7, vocês podem levar essa tarefa para casa, leiam o capítulo 7 de Hebreus todo, e observem que ele não está falando ali que o dízimo foi cancelado porque a lei mudou. Quem pensa que Hebreus 7 está falando isso, é porque são pessoas que não sabem, não entendem que o dízimo não foi criado na lei, como se o fim da lei fosse o fim do dízimo. A lei não criou o dízimo, ele não pode terminar, a lei não pode concluir, a lei não pode finalizar.
O dízimo é uma coisa que parecia existir em gerações anteriores. A gente não sabe exatamente quem inventou o dízimo. Por quê? Se você olhar Hebreus 7, por exemplo, eu já falei que eu não vou poder ler o capítulo 7 todo de Hebreus, embora fosse bem interessante, mas apenas alguns versículos que são úteis aqui. Eu preciso de um peso aqui para colocar nesse papel, porque o diabo está se levantando contra o meu ministério. Olha isso. Me dá um pezinho aí, por gentileza. Chega aqui. Me dá um celular. Não. Pronto, isso aqui está perfeito. Opa! Foi. Olha só, no versículo 1 de Hebreus capítulo 7, vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Ele diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém. Gente, isso aqui é tão profundo. Só que, em primeiro lugar, o que é que a gente tem que ver? Melquisedeque, ele era de uma cidade, Abraão de outra. Melquisedeque saiu da sua cidade, sendo rei de Salém, ao encontro de Abraão. Se os dois não conviviam, se os dois não estavam juntos, quem foi que disse para Melquisedeque sobre o significado do dízimo e quem foi que disse para Abraão sobre o significado do dízimo? Como é que os dois se encontraram, um para buscar o dízimo e o outro para dar, e os dois concordavam que aquilo tinha que ser feito? Os dois já deviam saber sobre isso, porque devem ter recebido dos seus pais. Alguma coisa foi passando de geração a geração. Não sei se desde Adão até chegar ali, mas eu não duvidaria nada que o princípio do dízimo fosse uma coisa que o próprio Adão tivesse recebido de Deus. O fato é que tanto Melquisedeque quanto Abraão já sabiam o que significava. E Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, tinha tanta consciência do que deveria fazer, que ele não ficou com vergonha de ir até Abraão para perguntar: cadê o dízimo? Ele não ficou com vergonha. Sabe quem é que tem medo de falar de dinheiro e de pedir oferta, de pedir dinheiro, contribuição na igreja? É o pastor que é ladrão, porque tem medo que o pessoal descubra que ele quer roubar. Pastor ladrão tem medo de pedir dinheiro, porque ele tem a má intenção, ele acha que todo mundo está vendo, ele acha que todo mundo está sabendo, ele acha que o pessoal... Quem não tem rabo preso, meu irmão, não tem papo na língua. Não tem problema nenhum, você está fazendo a coisa certa, sua consciência está limpa diante de Deus. A Bíblia fala sobre doações e sobre oferta. Jesus tinha uma bolsa. E é agora que a gente quebra o sigilo bancário do mestre. Daqui a pouquinho. Estamos chegando lá. Não tem problema. Não tem problema. Ah, mas é porque tem muito pastor ladrão aí no meio do mundo. Tem mesmo. Mas não é porque eles roubam que eu vou roubar. Amém, gente? Amém. Não é porque eles roubam que eu vou roubar. Então a gente tem que saber o que a palavra de Deus diz. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, foi quem tomou a iniciativa para ir em Abraão pegar o dízimo. Sabe o que é curioso? É que esse tal de Melquisedeque é citado na Bíblia, no Antigo Testamento, apenas em 4 versículos. Vocês ouviram o que eu disse? Eu não disse 4 textos, 4 capítulos, eu disse 4 versículos. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, 19 e 20, e o Salmo 110, versículo 4. 4 versículos. Acabou-se a história de Melquisedeque. Só isso no Antigo Testamento. Só isso. Mas quando chega aqui em Hebreus capítulo 7, tome-lhe versículo falando do homem. Tome-lhe versículo. É Melquisedeque para cá, é Melquisedeque para lá, é Melquisedeque para cá. Aí o pessoal diz assim: ah, mas o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Melquisedeque só apareceu na história da Bíblia para pegar o dízimo de Abraão e foi embora. Não fez mais nada, Melquisedeque. Nada. E só tem 4 versículos sobre ele no Antigo Testamento. Tu vem dizer para mim que é coisa do Antigo Testamento, abestado? Não pode ser. Não pode ser. Quantos estão entendendo? Amém. Melquisedeque não fez mais nada na história da Bíblia. Só apareceu para pegar o dízimo de Abraão e sumiu. Escafedeu-se. Onde é que a gente aprende de Melquisedeque? No Novo Testamento. Mas aí o povo vai ler Hebreus 7 e não entende. Pensa que isso mostra que o dízimo acabou, porque o texto vai falar que a lei foi consumada e houve uma mudança de sacerdócio. Mas mal entendem eles que este Melquisedeque é uma prefiguração de Jesus Cristo. Mostra que ele era sacerdote antes de Arão nascer.
antes da tribo de Levi existir. Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque, ele tem características que refletem verdades espirituais do sacerdócio de Cristo. É por isso que ele menciona o fato de ninguém saber onde foi que ele nasceu, onde foi que ele morreu, ninguém conhecia quem era o seu pai e a sua mãe, ele não tinha certidão de nascimento nem atestado de óbito. Sem pai, sem mãe, sem genealogia e sem fim de existência. Não é que ele fosse Jesus pré-encarnado, porque se fosse Jesus, o versículo 3 não teria dito que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Se era o Filho de Deus, não é semelhante a ele. É o Filho de Deus, acabou-se. Mas se é semelhante, é porque é parecido. Não é o Filho de Deus. Amém, gente? Amém. Melquisedeque, por causa das suas características atípicas, né, essa história toda, se tornava uma figura profética de Jesus Cristo. Se a gente for trocar em miúdo, Abraão pagou o dízimo para Jesus. Se a gente for trocar em miúdo. Vocês percebem isso? Que é exatamente o que as pessoas não enxergam. E se você observar, é exatamente isso que a palavra de Deus ensina. Em Hebreus capítulo 7, versículo 8, ele diz assim: aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, ou seja, naquela história do encontro de Melquisedeque com Abraão, ali, quem recebe os dízimos é aquele de quem se testifica que vive. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, para vocês olharem com seus olhos que a terra há de comer. Se Jesus não voltar antes. Olha aí, eu quero que vocês vejam, isso aqui é importante. Todo mundo achou? Acharam? Não? Eu vou esperar. Hebreus 7. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui do contexto. Achou? Achou o capítulo 7? No versículo 4 diz assim: gente, considere como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, falando já da época da lei, né, os que recebem o sacerdócio, têm por mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus próprios irmãos, né? Eles recebem dos próprios irmãos. Embora tenham eles também descendido de Abraão. Ou seja, todo mundo é descendente de Abraão, por que só os levitas que recebem o dízimo dos irmãos? Mas aí ele fala: entretanto, esse cuja genealogia que não se inclui entre os levitas, porque ele não tinha como ser levita, porque Levi nem tinha nascido ainda. Ele diz: este cuja genealogia não se encontra entre eles, não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, Melquisedeque abençoou Abraão. Opa, peraí. O menor sempre é abençoado pelo maior. Vocês concordam comigo? Inclusive é o que ele vai dizer aqui. Ele diz: evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ele está dizendo que Melquisedeque era superior a Abraão e que porque recebeu os dízimos de Abraão, abençoou Abraão. E ele só abençoou Abraão porque o inferior é abençoado pelo superior. Aí ele continua, versículo 8. Aliás, já que estamos falando sobre quem é superior e quem é inferior, quem é que abençoa e quem é abençoado, aliás, deixa eu dizer um negocinho aqui. Aqui na terra, aqui, são homens mortais os que recebem dízimos. Veja que ele não disse, eram homens os que recebiam dízimos na época que o dízimo devia ser dado. Não, ele fala no presente. Ele diz, são homens mortais os que recebem, não é os que recebiam. Ele diz, os que recebem dízimos. Só que ele fala mais, ele diz, porém ali naquela história, quem recebeu os dízimos? Aquele de quem, como é que diz aí na versão de vocês? Eu não sei se a versão de vocês é igual à minha, então eu vou usar a minha para explicar o que eu quero que vocês vejam. Ele diz, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, naquela história que ele está mencionando, do encontro de Melquisedeque com Abraão, quem recebeu os dízimos? Aquele de quem se testifica que vive. Aquele de quem se testifica que vive. Não era aquele que testifica de quem vive. Eu quero que você observe a grande diferença que há nas duas frases. Quem recebeu os dízimos não foi aquele que testifica de quem vive, mas foi aquele de quem se testifica que vive. Qual é a diferença? É porque há um que serve de testificação e testemunho de alguém que vive,
E o que vive está sendo testemunhado por essa pessoa. Melquisedeque é o testemunho, ou testifica do que vive, porque ele, com as suas características particulares, representa Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Porque ninguém sabia quem era o pai e a mãe de Melquisedeque, ninguém sabia onde foi que ele morreu, onde é que ele foi enterrado, sem o registro do nascimento e da morte, sem fim de existência, sem princípio de dias, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, que é quem vive eternamente. Então, quem testifica sobre aquele que vive? Exatamente, vou tentar de novo. Quem testifica sobre aquele que vive? E de quem Melquisedeque dava testemunho? De Jesus. Quem recebeu os dízimos? Aquele de quem se testifica que vive, e não aquele que testifica de alguém que vive. Então ele está dizendo que não foi Melquisedeque que recebeu os dízimos. Quem recebeu? Aquele de quem Melquisedeque dava testemunho de que estava vivo. Em outras palavras, o autor está dizendo, na verdade, Abraão pagou o dízimo, foi para Jesus. A representação espiritual, o significado profético da coisa, na interpretação do autor da Epístola aos Hebreus, é que Jesus era quem estava recebendo o dízimo. Embora Melquisedeque fosse um homem mortal, ele dava testemunho de alguém que vive. Então ele diz, nessa história aí, quem recebeu o dízimo foi aquele de quem Melquisedeque testemunha que vive. Ou seja, Jesus é o que recebe. Embora o dízimo passe pelas mãos de homens mortais, é Jesus quem recebe. Esse é o verdadeiro sentido. E claro que isso para um hebreu pode parecer um absurdo. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio. Como é que ele vai receber o dízimo se é para os levitas e ele não era levita? Hein? E os abestalhados hoje em dia ficam dizendo, e tu é levita? Tu é da tribo de Levi? Para dizer que não pode dar o dízimo. E nem eles sabem, nem percebem a besteira que estão falando, porque nem Jesus era. Nem Jesus era. O próprio texto de Hebreus está ensinando isso. Se você observar, no versículo seguinte, no 9, diz, e por assim dizer, até Levi, que vai receber os dízimos depois, na época da lei, pagou os dízimos na pessoa de Abraão, porque aquele Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Aí ele diz, se portanto, versículo 11, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, porque baseado nele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, que é Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Jesus foi feito sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote desta nova aliança. Então ele diz, se as coisas estivessem prontas, perfeitas, do jeito que Deus queria, no melhor de Deus, na época do sacerdócio levítico, para que Deus iria buscar lugar para um segundo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque? Ou seja, não segundo a ordem de Arão, mas de Melquisedeque. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que Deus fez uma mudança. Ele tirou a oferta do dízimo na época do sacerdócio levítico e ele colocou o procedimento do dízimo dentro de um sacerdócio novo, que segundo ele é superior ao sacerdócio levítico. E ele vai explicar por quê. Ele continua dizendo, 12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Veja, não era uma mudança da lei primeiro, para que depois se estabelecesse quem seria o sacerdócio. Ele disse, se há mudança de sacerdócio, porque é Deus quem estabelece os sacerdotes, né? É Deus quem chama alguém para ser sacerdote, ninguém toma para si essa honra, a não ser Deus que estabelece. Então, não há mudança de lei sem que primeiro mude o sacerdócio. Mudou o sacerdócio? Aí muda-se a lei. E ele fala, versículo 13, porque aquele de quem são ditas estas coisas, que é Jesus, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Veja que ele diz que este, que é Jesus, vai ficar mais claro daqui a pouco, é de uma tribo que ninguém nunca prestou serviço ao altar, porque os levitas eram separados por Deus para prestar serviço na tenda da congregação. E em razão deste serviço é que eles deveriam receber os dízimos, porque Deus proibiu os levitas de terem qualquer outra atividade para autossustento. Eles foram os únicos, a única tribo que Deus proibiu de ter herança na terra prometida. Deus distribuiu terra para todo mundo, mas para os levitas ele disse, não, eu vou ser a herança deles. Naquela época, irmãos, o meio de subsistência era agropecuário. Não ter terra era não ter vida.
Como é que a pessoa vai se manter? Que é por meio da terra que a pessoa planta, colhe, é por meio da terra que a pessoa tem pastos para criar o gado, os animais. Não ter terra, numa época em que o único meio de subsistência é agropecuário, como é que esse povo vai viver? Aí Deus disse, eu vou ser a herança deles. Por quê? Porque Deus inventou uma maneira de sustentar os levitas. Ele diz, a atividade deles eu quero que seja unicamente religiosa, sacerdotal. E as outras tribos vão trabalhar, vão prosperar, e eles vão dar um pouquinho, a menor parte, para sustentar vocês. Aí ele vem aqui, em Hebreus 7, e diz, esse do qual a gente está falando, é de uma tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Aí ele continua, versículo 14, porque é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio. E é muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, que é Jesus, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, a lei de Moisés, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Ele está dizendo que Deus mudou o sacerdócio. Se há mudança de sacerdócio, há necessariamente uma mudança na lei. Da tribo de Judá, nunca ninguém serviu ao altar, nunca ninguém prestou serviço. Então ele está falando que Jesus foi instituído sacerdote, então se ele agora é um novo sacerdote estabelecido por Deus, vai ter que mudar a lei. A gente vai ter que fazer uma coisa diferente. Então o dízimo não pode, por exemplo, ser entregue no padrão da lei, conforme com a lei, nas regras da lei, porque mudou a lei. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Quantos estão entendendo? Amém. E aí ele fala que Jesus foi instituído sacerdote, não segundo a lei do mandamento carnal, mas pelo poder da vida indissolúvel, ou seja, ele ressuscitou dos mortos e não morre mais, não se desunera o corpo do homem, não se corrompe, não se deteriora, não volta ao pó, é imorrível, é imortal, incorruptível, inexorável, para sempre. Isso quer dizer o quê? Bom, se ele foi instituído como sacerdote, por causa deste poder de vida que é indissolúvel, ele vai ser sacerdote para sempre. É por isso que se testifica, tu és sacerdote para sempre. E tem mais, não é segunda a ordem de Levi nem de Arão, é segunda a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque era superior a Abraão. Por isso que ele abençoou Abraão, por isso que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque é a figura profética do sacerdócio de Jesus Cristo, que se estabeleceu no dia que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, quando Deus estabeleceu Jesus como sacerdote, dizendo, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é quando ele ressuscita dos mortos, irmãos, mudou-se a lei. É por isso que ele diz no versículo seguinte, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz uma esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Em outras palavras, nós estamos em uma nova aliança, com um novo sacerdote, que tem regras próprias. A lei mudou. O relacionamento de Deus com o homem é outro. Saiu das tábuas de pedra e foi para as tábuas de carne do coração. O dízimo hoje, embora seja real, existente, e nós vamos ver daqui a pouco, Paulo falando sobre ele, citando textos de Moisés, mas ele não vai tentar impor a lei de Moisés como uma lei para os cristãos, ele vai pegar os princípios espirituais que lá estão, e vai mostrar que hoje o crente não deve dar o dízimo obrigatoriamente, mas com a consciência do seu significado, entendendo que, antes de tudo, ele está dando para o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele é o supremo sacerdote, embora outros trabalhem como representantes, chamados, capacitados e enviados por ele, porque Jesus desceu do céu, depois desceu às regiões inferiores da terra, mas também subiu, levou cativo o cativeiro, e para continuar a sua obra, ele em pessoa deu dons aos homens. Ele constituiu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para desempenharem o seu serviço. Então, quando nós, embora demos dízimos a homens, nós, na verdade, estamos, assim como Abraão, que deu a Melquisedeque, na verdade, estamos entregando a Deus. É assim que nós damos a Deus, dando aos homens a quem Deus quer que se dê na dispensação que a gente vive. Na época antes da lei, Abraão é um exemplo de entregar alguma coisa a Deus, passando as mãos de Melquisedeque.
No Novo Testamento, na época da lei, nós encontramos os homens dando a Deus, passando as mãos dos levitas, e na Nova Aliança nós encontramos também a Bíblia mostrando que nós podemos dar a Deus passando aos homens que vivem na dispensação que nós existimos, assim como aconteceu quando o povo dava a Jesus, quando dava a Paulo. É por isso que Paulo disse: eu recebi tudo, eu tenho abundância, eu estou suprido, mas Deus aceitou e teve prazer, e Ele vai recompensar vocês. Amém. É sempre assim. A bênção vem do superior para o inferior. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aí você me pergunta: aonde é que está na Bíblia mostrando o dízimo no Novo Testamento? É 1 Coríntios capítulo 9. As pessoas perguntam: Natan, eu sei, é aquela passagem lá que fala, né, que quem contribui pouco, quem semeia pouco. Não, isso aí é 2 Coríntios capítulo 9. As pessoas às vezes não conseguem distinguir. 2 Coríntios 9 fala de uma coleta de ofertas para os pobres da igreja de Jerusalém. Olha para mim, presta atenção, não vai ler sozinho não, hein? Olha essa covardia, senão vocês se perdem. Presta atenção. 2 Coríntios 9 fala sobre uma coleta de ofertas que era dada para os pobres de Jerusalém. 1 Coríntios 9 é outra coisa. Está falando sobre o dízimo, embora a palavra não apareça. Daqui a pouco você vai entender. Por favor, me acompanhe, presta atenção. Jesus, quando esteve na terra, ele andava com uma bolsa. Não sei se vocês sabem disso, mas ele andava com aquela bolsa, não era para receber maçã dos seus alunos, não. Ah, professor, uma maçãzinha aqui para o senhor, igual como a gente vê dos desenhos nos filmes. Não, era para receber dinheiro, arame, grana, carvão, bufunfa. É por isso que ele tinha um tesoureiro. Jesus Cristo, ele trabalhava como carpinteiro, mas quando ele foi entrar no ministério de tempo integral, ele pegou uma bolsa para receber as doações que o povo dava. Vocês acham que Jesus Cristo tinha muito ou pouco dinheiro? Para pensar. Só para você ter uma ideia, em Lucas, capítulo 8, no versículo 1, do 1 ao 3, na verdade, a Bíblia diz que havia mulheres da alta sociedade de Israel, da high society, do creme de la creme. Inclusive uma é citada pelo nome, porque era esposa do procurador de Herodes. Só para você ver, o calibre da mantenedora do ministério de Jesus Cristo. No versículo 1 diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Pensa que não gasta não? Hein? Para ir de cidade em cidade, aldeia em aldeia, comendo, almoçando, se hospedando, pagando imposto, dando oferta para pobre. Gasta ou não gasta? Gasta. E ele não foi sozinho não, ele levou mais 2 marmanjos com ele. Pregando o evangelho do reino, os 12 iam com ele, os 12 iam com ele. Aí no versículo 2 diz assim: também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, com as suas fazendas, com o seu dinheiro. Uau! Devia ter muita coisa nessa bolsa. Se tivesse só 5 moedinhas e o ladrão tirasse 2, dava para perceber. Judas, o ladrão, né? Porque se tivesse pouco, quando tirasse, dava para notar. Mas a Bíblia fala que no final do ministério terreno de Jesus Cristo, na última ceia que Jesus teve com os discípulos, ele disse para Judas: o que tens para fazer, vai e faz-o depressa. Sabe o que foi que os discípulos pensaram? Que significava isso? A Bíblia diz que os discípulos achavam que Jesus tinha mandado ele ir comprar alguma coisa para a festa ou dar algum dinheiro para os pobres. Por quê? Porque ele tinha bolsa e provavelmente Jesus vivia dando ordens para ele sobre o que fazer com o dinheiro e ele saía e fazia. Então, quando a Bíblia diz que Jesus disse: vai, o que tem para fazer, faz depressa, ou seja, faz logo aquele negócio lá, vai fazer. O pessoal pensou assim: vai ver, ele foi comprar alguma coisa para a festa ou então pagar alguma coisa ou dar dinheiro para os pobres, porque ele vivia fazendo isso. O homem ainda estava com a bolsa no final da vida de Jesus. Ninguém tinha feito ainda a contabilidade para descobrir que ele era ladrão. Até o finalzinho estava com ele. Mas havia uma bolsa, havia bastante dinheiro. Vamos quebrar o sigilo bancário do mestre agora. Gente, Jesus tirou homens das suas profissões para andarem com ele. Pescadores, coletores de impostos. Deus nunca chama vagabundo para fazer a obra de Deus, porque Deus não quer ninguém fazendo a obra dele relaxadamente. Ele chama pessoas que têm consciência da responsabilidade do serviço. Sempre é assim. Agora, pensa comigo, Jesus tirou 12 homens das suas profissões, alguns casados, já tinha sogra,
que tinha que sustentar, cuidar, né? Agora para pensar. Você acha que Jesus Cristo, chamando esses homens das suas profissões para ficarem com ele, Jesus não iria cuidar deles? O dinheiro que Jesus recebia naquela bolsa era para ele e para os outros. Ele estava treinando os discípulos para que os discípulos soubessem como viver da obra. Porque eles eram pescadores, tinham outras profissões, trabalhavam em outros ramos, não eram pregadores. Então Jesus dá o exemplo, mostrando como é que se faz. A gente sabe que Jesus dá o exemplo, porque depois Paulo, quando vai ensinar sobre essas questões da função do dízimo na Nova Aliança, e ele cita textos lá de Números, ele diz que o próprio Senhor Jesus ordenou que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Paulo disse, assim também ordenou o Senhor, quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Por que Jesus Cristo daria uma ordem que ele mesmo não cumpriria? Como é que ele vai pegar os seus discípulos e dizer, se você prega o Evangelho, viva do Evangelho? Como é que ele iria dizer um negócio desse se ele mesmo não pratica aquilo que ele fala? Irmãos, Jesus vivia aquilo que ele pregava. Ou seja, Jesus tinha parado de trabalhar na carpintaria e tinha passado a viver do Evangelho, da pregação do Evangelho. Quantos estão entendendo? Jesus vivia do ministério e recebia ofertas em grande quantidade. E com essas ofertas, ele cuidava de si e cuidava dos outros. Vamos parar para pensar, quanto será que Jesus Cristo tinha que ter por mês para poder sustentar esses homens? Vamos contar aí, quantos aqui poderiam dar $10 para Jesus, no nosso exemplo? $10. Só o irmão vai dar, eu e o senhor, vamos dar nós dois? Tá, $10. Agora, vamos colocar $10 por dia para tomar café da manhã, almoçar e jantar. É muito ou pouco? Demais, né, gente? No meu exemplo, Jesus vai passar fome por causa de vocês. $10 é pouco demais. Mas vamos contar assim, para ficar um número redondo. $10, né? O dólar está o quê aí? Uns R$5 e pouco, né? Mas $10, tá? Ninguém se escandalize, a gente vai contar em dólar. $10. Tá. Para Jesus, $10 por dia, para ele tomar café da manhã, almoçar e jantar, comendo mal. Não estamos falando aqui sobre hospedagem, sobre festa, sobre dar dinheiro para pobre, pagar imposto, esquece isso, só comida. Só comida. Só que não era só para Jesus, era para Jesus e os 12. 1 mais 12 dá quanto? 1 mais 12 dá quanto? 13 vezes 10 dá quanto? Quanto? $130 por dia, né? 130 vezes 30, dá quanto? $3.900. Vocês se escandalizam se eu arredondar para 4 conto? Jesus, no nosso exemplo ridículo, fazendo Jesus passar fome com a nossa mediocridade, no nosso exemplo ridículo, nós estamos considerando que Jesus, nos tempos de hoje, comendo mal, precisaria de $4.000 por mês para comer todo dia. Ele e os discípulos. $4.000 vezes 5 dá quanto? R$20.000 só de comida. Tenho certeza que alguns de vocês já tinham deixado essa igreja faz tempo, se descobrisse quanto é que ele estava gastando só com comida. Tenho certeza. Por quê? Porque nós somos mesquinhos. Porque nós somos carnais. Nós somos avarentos, nós somos cobiçosos, nós amamos o dinheiro e achamos que um homem de Deus não pode gastar esse dinheiro para encher a barriga. Por quê? Porque a gente não entende a função do dízimo, que ao longo da história de toda a Bíblia sempre foi para, em primeiro lugar, cuidar dos homens de Deus que ele coloca no ministério e cuidar dos pobres no meio do povo. As duas coisas aparecem no Novo Testamento de uma ponta a outra, de Mateus a Apocalipse. Você vai observar a importância de se cuidar dos pobres o tempo inteiro, embora não se fale a palavra dízimo associada a esse cuidado, e você vai encontrar de uma ponta a outra, de Mateus a Apocalipse, a preocupação de Deus em sustentar os ministros que ele chama para trabalhar de tempo integral, embora a palavra dízimo também não apareça no contexto. Mas a essência do significado do dízimo em toda a Bíblia, que é cuidar dos ministros e cuidar dos pobres, está em todo o Novo Testamento. Alô? Amém. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 9. Vamos lá. Todo mundo achou, né?
Presta atenção, olha para mim, deixa eu explicar. A gente vai ler esse capítulo, versículo por versículo, e eu quero que vocês lembrem. É em 2 Coríntios 9 que ele fala de doações para os pobres, tá? Coleta de ofertas para pobres. 1 Coríntios 9, tenha em mente, está falando sobre dízimo, a função do dízimo. E vai ficar mais claro depois que a gente estiver lendo e eu fizer as considerações e as comparações com os textos do Antigo Testamento que regulamentavam a entrega do dízimo, a função do dízimo, o propósito do dízimo. No versículo 1, Paulo diz assim: vem cá, eu não sou livre não? Porventura eu não sou apóstolo? Eu não vi Jesus? Acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Por que ele já começa assim, dando lapada em cima de lapada? Porque os coríntios eram carnais, eles desprezavam o ministério de Paulo. Diziam que Paulo, embora andasse segundo a carne, as armas da sua milícia eram carnais, como se Paulo manipulasse o povo para tirar dinheiro deles, fosse um aproveitador. Eles desprezavam o ministério de Paulo, porque existiam alguns dessa igreja que estavam se levantando, se auto-intitulando apóstolos, mas que na verdade eram falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros diabólicos, que querendo se comparar com Paulo, estavam querendo receber o dinheiro do povo. Eles estavam querendo imitar Paulo, mas eram pessoas diabólicas. Aí Paulo, indignado porque os coríntios aceitaram essa sugestão satânica, começaram a falar mal de Paulo, criticar Paulo, eles eram carnais. E aí Paulo, para explicar a situação, para poder colocar os picos dos is, vai usar o capítulo quase todo, o capítulo 9 quase todo, para explicar qual é a relação bíblica entre o que prega e o que ouve. Qual é a maneira bíblica de se estabelecer uma relação entre aquele que ministra e aquele que recebe a ministração? Então ele começa dizendo assim: rapaz, eu sou apóstolo, eu vi Jesus, tem mais, vocês são o fruto do meu trabalho. Paulo está dizendo que o seu apostolado é um trabalho, pode não ser um trabalho secular como outros, mas é um trabalho no Senhor. E aí no versículo 2 ele diz: se eu não sou apóstolo para outras pessoas, certamente eu sou apóstolo para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor, ou seja, fruto do meu trabalho, selo do meu apostolado, e a evidência do trabalho que eu exerço. Então Paulo estava falando sobre trabalho ministerial. O que muita gente não entende é que isso também é trabalho. Até hoje tem gente que cita aquela passagem, né, que diz, o trabalhador é digno do seu salário, mas tem gente que não lembra de que contexto essa frase foi tirada. Foi tirada do contexto da remuneração e do sustento financeiro dos pastores, dos ministros, dos trabalhadores da obra de Deus. Está nesse contexto. Tanto aqui em 1 Coríntios 9, essa frase vai aparecer, como lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: sejam considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, porque o trabalhador é digno do seu salário. Ele está falando sobre presbíteros que lideram, que presidem bem. Ele disse: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Ou seja, ele está falando sobre um salário duplo, uma remuneração maior. Mas ele disse: devem ser considerados merecedores, porque tem quem merece e tem quem não merece. Dá para saber quem merece, dá para saber quem não merece. Se não desse para saber, ele não dizia, né? Analise aí quem merecer demais. Por quê? Porque é um trabalho. Quantos estão entendendo? Amém. Agora, sabe por que a igreja hoje tem caído nessa influência diabólica desses livros nojentos que estão sendo escritos por aí? É porque as pessoas não têm consideração pelo trabalho que é feito. As pessoas não consideram. É por isso que ele fala bem claramente, ele diz: devem ser considerados. Falta consideração. Quantos estão entendendo? É isso que falta. Então Paulo diz: gente, eu sou apóstolo para vocês. Eu posso não ser apóstolo para a igreja de Jerusalém, porque Paulo entendia o limite que Deus tinha estabelecido para o ministério dele. Ele não iria edificar sobre fundamento alheio. Ele iria agir até o limite da esfera de ação estabelecida por Deus na vida dele e no seu ministério. Ele podia não ser apóstolo para os outros, mas para os coríntios ele era. Eles eram o fruto do seu trabalho. E aí ele continua: a minha defesa perante os que vêm com mimimi para cima de mim, né? Os que me interpelam, a minha defesa é essa: eu não tenho o direito de comer e de beber não, meu filho. Eu não tenho o direito de comer, de beber. Será que eu não posso casar,
ter meus filhinhos, ter minha casa, cuidar da minha vida? Ele está dizendo, será que eu não posso me fazer acompanhar de uma mulher irmã? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e até Pedro? Ou será que é só eu e Barnabé que não pode deixar de trabalhar? Vocês estão vendo isso, gente? Paulo disse, todos os apóstolos fazem isso, todos. Os irmãos do Senhor Jesus, tudinho também, largaram os seus trabalhos e estão aí vivendo da obra. Até Pedro faz isso, só eu que não posso? Por que as pessoas não mostram isso para a gente? Por que para criticar, atacar, falar besteira, eles se acham tão inteligentes, mas eles desprezam, fingem-se de mortos, né? Finge que não vê, mas olha aqui um argumento fortíssimo sobre o assunto. Aí Paulo continua, ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Aí ele faz perguntas retóricas, a resposta está na pergunta, ele diz, vem cá, quem é que vai à guerra à sua própria custa? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é que cuida de um rebanho e não bebe do leite do rebanho? Quem? Ninguém. Todas as respostas aqui é que a pessoa não vai à guerra às suas próprias custas, ela vai financiada com o dinheiro de outra pessoa. A pessoa que cuida de uma vinha usufrui dos frutos do trabalho dela. A pessoa que cuida do rebanho se alimenta do que o rebanho tem para oferecer. Aí ele diz, eu estou falando isso com a minha sabedoria carnal para tentar engabelar vocês e tirar o dinheiro do seu bolso? É isso que ele pergunta. Será que eu estou falando isso como homem ou será que a própria lei não diz isso? Veja que ele faz um apelo à lei. Não estamos na lei. Ele não está querendo que a lei se imponha sobre a comunidade cristã, mas há princípios espirituais que foram inseridos na lei, que precisam ser resgatados para que entendamos que é uma intenção divina, que há uma função dentro da nova aliança. Então ele apela para a lei, dizendo, não sou eu que estou aqui carnalmente querendo tirar o dinheiro do bolso do povo, não. Eu não estou falando isso como homem, na minha força, na minha sabedoria. Ele disse, não, a lei não fala. Aí ele cita um texto da lei dizendo, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o grão. Aí eu pergunto para vocês, gente, olha aqui para mim, vocês sabem o que significa essa figura de um boi ser amordaçado na boca? É porque os animais eram usados para fazer o trabalho agropecuário, né? As questões lá, rural. Hoje em dia tem muitos maquinários, mas os animais sempre foram muito usados, e até hoje se usa muito animal em alguns outros lugares também. Mas só que o dono da lavoura, da plantação, suvino, né, cobiçoso, que só pensa em lucro, normalmente ele faz uma injustiça com os seus animais. Ele coloca um saco na boca do boi, para o boi cansado e com fome não vire a cabeça e mastigue a planta, um trigo. Ele quer que ele trabalhe sem comer, sem estragar a plantação, achando que isso vai trazer lucro para ele. Mas mal sabe ele que maltratando o boi dessa forma, ele vai ter prejuízo, porque o boi está trabalhando para a prosperidade dele. Amordaçar a boca do boi que pisa o grão é egoísmo, é uma coisa que Deus reprova. Aí ele diz assim, a lei de Moisés diz, não amordaça a boca do boi quando pisa o grão. Aí ele vai e faz uma pergunta forte, ele diz, agora me diz uma coisa aí, será que é com boi que Deus está preocupado? Irmãos, a preocupação de Deus não era com os bois, era com o povo que ele chama para o ministério, que ele diz que tem que viver do ministério, porque Deus não quer que a pessoa gaste a sua energia, a sua vida e as suas forças em atividades paralelas, comprometendo a qualidade do trabalho que ela faz na obra de Deus. Porque ninguém vai conseguir fazer uma boa ministração, fazer um trabalho corretamente, com qualidade, se a pessoa não tiver tempo para se preparar, para trabalhar, para orar, para desenvolver a atividade. É por isso que a Bíblia diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra, ou seja, estudam, pesquisam, meditam e depois ensinam. Os que se afadigam na palavra e no ensino. É com boi que Deus está preocupado? Não. Claro que não. É por isso que Paulo pergunta, é com boi que Deus está preocupado? E ele mesmo responde, versículo 10, ou com certeza, seguramente, é por nós que ele o diz. Com certeza é pelos ministros, pelos apóstolos, profetas, evangelistas. Como ele começa aqui o capítulo, né? Eu não sou apóstolo, não. Eu não trabalho, vocês não são fruto do meu trabalho. Não é por nós que Deus diz? Com certeza que é por nós.
Pois o que lavra, cumpre fazê-lo na esperança. O que pisa o grão, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Aí ele pergunta no versículo 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria um absurdo, muito, demais, recebermos de vocês bens materiais? O que é que vocês acham? Vocês entenderam a pergunta? Paulo perguntou o seguinte: se nós vos semeamos na vida de vocês, né? Se nós vos semeamos coisas espirituais, é um absurdo a gente fazer uma troca? Eu dou uma coisa espiritual e você me dá uma coisa material? Paulo está perguntando, é um absurdo isso? Essa troca? Quem é que sai ganhando e quem é que sai perdendo? Irmãos, Paulo está dizendo, não há nenhum absurdo em fazermos isso, porque as ofertas que vocês dão para a gente, o sustento que vocês nos oferecem, não estão pagando a pregação, porque eles não cobravam para pregar. Mas Paulo está dizendo o seguinte: o que nós fazemos com vocês, o trabalho que nós desempenhamos, o que semeamos na vida de vocês, não tem preço, não tem valor que pague as bênçãos que recebemos pela unção do Espírito Santo, através das ministrações que vem abençoar a nossa vida, não tem valor que pague. Aí ele diz: vocês acham um absurdo se nós vos semeamos coisas espirituais, recolher de vocês bens materiais? Não é um absurdo. E ele continua: se outros aí da igreja de vocês participam desse direito sobre vós, será que nós não temos em maior medida? Aí ele fala: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Muitas pessoas pensam que Paulo está falando isso aqui para dizer que esse deve ser o exemplo para todos os pastores, ministros, ou seja, o pastor não pode viver da obra. Paulo está dizendo que não usou desse direito para dar o exemplo. Só que as pessoas que falam isso é porque não conhecem a Bíblia toda. Eles pegam esse texto, veja, lá desde o versículo 1, Paulo vem batendo com as duas mãos, mostrando a importância desta parceria no tocante ao dar e receber, que é uma expressão que ele usa lá em Filipenses capítulo 4, quando ele diz que no começo do seu ministério, nenhuma outra igreja se associou com ele no tocante ao dar e receber, senão unicamente os filipenses, que mandavam para ele donativos, ofertas e o sustentavam, que é por isso que ele diz: recebi tudo, estou suprido, tenho abundância e o meu Deus vai suprir a necessidade de vocês. É uma parceria no tocante ao dar e receber. Então Paulo está falando sobre isso. As pessoas não percebem que Paulo passa o tempo inteiro explicando como funciona, e por causa de pequenos versículos, partes de versículos, como esse que eu acabei de ler, o pessoal diz: não, mas Paulo está falando aí, não é para a gente fazer isso não, porque ele está dizendo que não recebeu. Por quê? Porque o pessoal não entende que Paulo estava agindo dessa forma com os coríntios, porque havia uma relação específica com os coríntios que precisava ser tratada. Era uma situação extrema que precisava ser lidada de forma extrema. Vocês estão entendendo? Situações extremas precisam de medidas extremas. Os coríntios carnais, como eram, estavam falando mal de Paulo com a atitude errada, e Paulo decidiu não receber nada dos coríntios. Ele vai receber de outras igrejas para poder servir aos coríntios de graça, mas dos coríntios ele não quer uma arruela furada. E tem um motivo. Só que ele não diz isso aqui em 1 Coríntios 9. E é por isso que estes que leem, que citam, que falam, que não sabem interpretar corretamente o texto, acham que Paulo não recebia sustento pelo trabalho que fazia. Mas a explicação do porquê ele fez isso está lá em 2 Coríntios, que é por isso que nós temos que ler os dois textos para compreender a situação como um todo. Amém, gente? Amém. Mas continuando a leitura, você vai ver que ele diz, no versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Olha a pergunta que ele faz: vocês não sabem disso? Ele apela para uma informação que era de conhecimento de domínio público. Uma informação que era de domínio público. Ele diz: vocês não sabem? Por quê? Eles vão saber como? Como é que eles podem saber? Porque provavelmente deve estar escrito em algum lugar. Deve estar em algum lugar do texto sagrado que eles conheciam, porque naquela época não tinha o Novo Testamento, mas a Bíblia da época era o que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, em algum lugar do Antigo Testamento está escrito exatamente o que ele cita aqui. Embora Paulo pareça fazer uma citação parafraseada, vocês não sabem disso? Como quem diz: vocês sabem, está escrito, vocês têm conhecimento. Então, onde, por exemplo, está escrito que aqueles que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimenta, e quem serve ao altar é do altar que vai tirar o seu sustento? Onde está escrito isso? Na lei de Moisés. Um dos textos é Números, capítulo 18, do versículo 21 ao 26. Não é o único, mas é um deles.
Em Números 18, 21 a 26 está escrito assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. É a mesma frase de Paulo. Olha o que ele diz: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, está falando de serviço, quem serve oferece serviço, ele diz, e quem serve ao altar, do altar é que tira o seu sustento. Aí você vai para Números 18, 21 e ele diz: pois é, eu dei todos os dízimos em Israel por herança aos filhos de Levi pelo serviço que prestam. Serviço da tenda da congregação. Primeiro tinha a tenda, depois veio o templo, mas o princípio é o mesmo. E ele continua: e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram, mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação. Responderão por suas faltas, estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, embora fossem obrigados a dar voluntariamente, mesmo na época da lei, o dízimo era chamado de oferta. Está vendo? Apresentam em oferta ao Senhor, dei os dízimos por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis, disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles, vocês também apresentarão uma oferta ao Senhor. 2 pontos, o dízimo dos dízimos. 2 vezes o dízimo é chamado de oferta. Mas o que é interessante é que esta é uma das passagens que mostra a função do dízimo, o propósito do dízimo, como o dízimo era usado. Ele era dado aos levitas pelo serviço que eles prestavam. E aí Paulo, conhecedor da regulamentação da função do dízimo na época da lei, faz apelos à lei. Não é a primeira vez que ele faz isso. Alguns versículos antes, ele já diz, não diz na lei de Moisés? E ele cita, não atarás a boca ao boi que pisa o grão. Então ele agora está fazendo uma citação da lei novamente. Ele diz, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Que quem serve ao altar é do altar que tira o seu sustento? A gente acabou de ler um texto que mostra isso. Não é o único, mas é um deles. Aí, no versículo 14, ou algumas pessoas poderiam dizer, Natan, mas aí você está querendo pegar uma coisa que Moisés falou e trazer para o Novo Testamento. Não, eu não. Antes tivesse sido, infelizmente Paulo falou antes de mim. Não sou eu que estou querendo pegar. Foi Paulo quem pegou e fez isso. Ele disse, vocês não sabem, que está escrito lá em Números 18, 21 a 26, que os que prestam serviços sagrados, aqueles que servem no altar, vão se sustentar daquilo que é colocado ali? Foi ou não foi? Sim. Aí alguém poderia dizer, mas foi Moisés que disse isso. Tá bom, carnal, já que você insiste tanto, né? Aí veja o versículo seguinte, ou seja, Moisés deu essa ordem, por mais que Paulo, na Nova Aliança, inspirado pelo Espírito, faça uso de uma citação de Moisés, isso significa que ele está validando aquela função na Nova Aliança, por mais que isso seja tão claro, é ou não é claro, gente? Paulo está validando a função, o propósito, a ação na Nova Aliança. Se ele cita e ele traz coloca um significado novo, né? Na função, no uso, ele está validando para a Nova Aliança. Só que como se não bastasse, ele diz, assim também ordenou o Senhor. Lembre-se, só há um Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então ele está falando que Jesus deu uma ordem. Ele diz, assim também ordenou o Senhor. Ora, por que assim também? Porque Moisés deu essa ordem, ele faz uma alusão a essa ordem de Moisés, ele apela à lembrança do povo sobre essa informação de domínio público, mostrando que quem trabalha na obra deve viver da obra como Moisés ordenou, mas ele diz, não foi só Moisés que deu ordem a respeito disso. Da mesma forma, assim também, além de Moisés, também Jesus ordenou que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Ou seja, não é uma ordem meramente de Moisés, é uma ordem de Jesus Cristo. Agora eu quero ver, cadê os crentes que dizem que obedecem Jesus? Né? Assim ordenou também o Senhor que prega, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Novamente, Paulo vai falar sobre uma situação pontual e específica no contexto dos coríntios, por isso ele diz, eu porém não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não estou escrevendo tudo isso para que agora se faça isso comigo, porque melhor me fora
Paulo está falando que havia uma situação delicada na sua relação com os coríntios. Era uma situação extrema e ele precisava de medidas extremas. Paulo se fazia de tudo para com todos, de fraco para com os fracos, para ver se de alguma forma podia ganhar alguns. Suspeitavam que ele fosse interesseiro, avarento, cobiçoso, queria ficar rico. Então Paulo, para não atrapalhar a mensagem do evangelho, se submeteu a não querer nada dos coríntios. Não que não tivesse direito, não que não fosse bíblico, não que não fosse uma ordem de Jesus que ele iria desobedecer de forma consciente. Inclusive ele vai pedir perdão por isso, lá em 2 Coríntios 11. Mas era uma coisa tão constrangedora que Paulo teve que se submeter a essa situação. É por isso que um pouco mais para frente você vai ver que ele diz assim, no versículo 19: sendo livre de todos, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu procedi para com os judeus como judeu, para ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu assim o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. No versículo 22 ele fala: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Mas por que Paulo agiu dessa forma tão radical com os coríntios? Por que ele não quis? Por que ele desobedeceu a ordem de Jesus? Por que ele não aceitou? Ele vai explicar. Em 2 Coríntios, em vários capítulos, ele expressa a sua indignação, a sua tristeza, e eu até agradeço a Deus pelo fato dos coríntios terem sido tão carnais e não quererem abençoar financeiramente Paulo, porque finalmente Paulo tratou sobre esse assunto da forma que ele tratou, para que a gente aprenda a não cometer o mesmo erro. Ele vem falando, quando chega lá no versículo 1 do capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz uma coisa interessante. Olha o que ele fala: eu queria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu tenho receio, sabe? Eu receio de que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Aí ele diz: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo está falando que havia uns que se auto-intitulavam de apóstolos, e eles estavam aceitando estes em detrimento de Paulo. E Paulo está demonstrando a sua indignação. Aí ele fala no versículo 6: e embora eu possa ser falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Agora, me respondam aqui: porventura eu cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que eu vos preguei o evangelho de graça? Visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Aí ele fala o seguinte no versículo 8: eu despojei outras igrejas, recebendo delas salário para poder servir vocês de graça. Então Paulo não estava dizendo, quando ele disse, mas não fiz uso desse direito, mas não estou falando isso, ele não estava falando que não recebia oferta, sustento, salário de igreja nenhuma. Ele estava dizendo que ele recebia de todas as outras, mas dos coríntios ele não queria nada. Quantos estão me ouvindo? Amém. Isso era vergonha para quem? Para os coríntios, porque eram carnais, porque eram avarentos, cobiçosos, e só tinham o olho naquilo que não devia, e achavam que Paulo estava interessado nisso, como se fosse a coisa mais importante para Paulo, como se Paulo não fosse um homem de Deus, como se ele não merecesse, como se ele não pudesse deixar de trabalhar secularmente para trabalhar ministerialmente, como se ele não pudesse ter uma casa, se casar, ter filhos, beber, comer, sustentar-se com o fruto do trabalho dele ministerial, porque eles achavam que isso não era certo. E Paulo está dizendo aqui: de vocês eu não quero nada não, eu tenho um bocado de igreja aí para me abençoar, eu recebo de outras igrejas salário para poder servir vocês de graça, mas de vocês eu não quero. Isso é uma vergonha, viu gente? É uma vergonha. Toda pessoa que está no espírito errado merece a repreensão que Paulo deu aos coríntios, e merece não ofertar, merece não abençoar aqueles que abençoam eles com a palavra.
Porque quem vai perder, não é uma necessidade de quem prega, não é uma necessidade das pessoas que foram chamadas para o ministério, porque se uma pessoa que é carnal não dá, com certeza Deus vai levantar 10 que vai abençoar essa pessoa. Porque o Deus que dá a vaca é o Deus que dá o capim. Agora, a pessoa que não dá, ela é privada da bênção, porque são pessoas assim, carnais desse jeito, com essa atitude, com esse espírito velho nojento, ceboso que os coríntios tinham. A gente está cheio de crente assim dentro da igreja, procurando desculpa para não dar oferta, para não sustentar os ministros, para não manter a igreja, sempre com blá 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 e mimimi que vem dos infernos, para tentar desculpar a sua falta de interesse, de envolvimento, de compromisso. Então Paulo diz, de vocês eu não quero, mas eu recebo o salário de outras igrejas, de vocês eu não quero. E aí ele diz mais, versículo 9, e estando entre vós ao passar privações, eu não me fiz pesado a ninguém da igreja de Corinto, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Olha o que ele fala, ele está dizendo aqui, quando eu tinha necessidade, eu não ficava pedindo a ninguém da igreja de vocês, ninguém aqui me deu nada, não venha dizer que me deu nada não, porque eu não recebi, eu não quis, eu esperei o pessoal que veio lá da Macedônia me abençoar. Aí você vai dizer, mas é muito orgulhoso Paulo. Não é por causa dele que ele está fazendo isso, é para os coríntios aprenderem, é uma lição, para eles aprenderem como eles são carnais, que não têm compromisso, que não se envolvem, que nessa área eles estão aquém da vontade de Deus. Aí diz, recebi do pessoal da Macedônia, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Posso ser pesado ao pessoal da Macedônia, posso ser pesado ao pessoal de Filipos, posso ser pesado ao pessoal da Galácia, qualquer lugar, mas a vocês não. De vocês eu não quero nada. E ele continua, versículo 10, a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia, onde estava Corinto. Com eles o lance era diferente. Quando chega mais na frente, lá no capítulo 12, versículo 11, claro que você poderia ler todo o capítulo 11, todo o assunto aqui está envolvido, ele vai falar dos falsos ministros, que ele chama aqui de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se transformam em apóstolos de Cristo, no versículo 13, que ele diz que na verdade são ministros de Satanás. Mas quando chega lá no capítulo 12, versículo 11, ele diz assim, tenho me tornado insensato, vocês me constrangeram a isso, porque eu devia ter sido louvado por vocês. Paulo precisando falar sobre o seu ministério, o seu chamado, as suas obras, as revelações que ele recebia, e só insensado é que fica falando sobre si. E Paulo disse, vocês me constrangeram a ter que mostrar que eu sou um ministro real, oficial, chamado, preparado para pregar o evangelho. Eu devia ter sido louvado por vocês, mas vocês me constrangeram a fazer papel ridículo de uma pessoa insensata que tem que falar do seu pedigree ministerial. Aí ele diz, porque em nada fui inferior a esses tais apóstolos, porque as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, sinais, prodígios, poderes miraculosos, porque em que, olha a pergunta que ele vai fazer agora, em que tendes vós, ó coríntios, sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de eu não vos ter sido pesado financeiramente. Vocês são inferiores a todas as igrejas com quem eu tenho parceria no tocante a dar e receber, porque eu não recebo de vocês, de todo mundo eu recebo, mas só de vocês eu não recebo. Isto é uma vergonha para vocês, vocês são diminuídos neste aspecto. No que vocês foram inferiores às demais igrejas, se não no único fato de eu não receber nada de vocês? Isso é feio para a igreja, diminui a nobreza do povo que se reúne ali, mostra a carnalidade que eles têm. Paulo estava triste, indignado e aplica uma lição, mesmo sabendo que era injusto, porque todo mundo que é abençoado quer abençoar, precisa abençoar, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo dava alguma coisa, mas os coríntios poderiam dar de volta alguma coisa também, para abençoar a vida dele. Então Paulo está fazendo uma injustiça com os coríntios, mas o que parece é que eles mereciam. Mas Paulo sabe que não era o melhor, mas em situações extremas é preciso medidas extremas. E aí ele diz, só nisso é que vocês foram inferiores, eu peço perdão. Perdoai-me esta injustiça. É injusto isso, porque os coríntios é que saem perdendo. E ele diz, me perdoem, mas é o jeito. No versículo 14 ele diz, é a terceira vez que eu vou aí estar com vocês pessoalmente. E ele fala, ele diz, é a terceira vez que eu vou estar convosco, e não vos serei pesado.
falando de finanças, tá? Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa mente me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Que assim seja. Não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Vocês sabem o que é dolo? Dolo é qualquer ação por meio da qual eu induzo ou mantenho alguém em erro. Já ouviu falar de crime doloso? Crime culposo é aquele que a pessoa pratica sem ter tido a intenção. O crime doloso é aquele que a pessoa sabe o que está fazendo. Que situação, hein? Aí ele continua. Porventura vos explorei, e aí vai. Mas o que eu queria que vocês observassem, irmãos, é que a situação específica na relação de Paulo com os coríntios não era a ideal. Mas como eu disse, eu até agradeço a Deus pela desobediência dos coríntios. Eu sei que é um pouco egoísta isso, mas eu posso aprender a nunca ter esse coração de pedra de não querer abençoar quem me abençoa. Porque eu sei que é errado, é feio, não é bíblico, não é o ideal, não é o que Deus quer. E se você for procurar textos no Novo Testamento que mostram o princípio dessa relação, dessa parceria no tocante ao dar e receber, você vai ver vários lugares. Aqui mesmo, em 1 Coríntios 9:11, vimos Paulo dizendo: se nós vos semeamos coisas espirituais, é um absurdo, é inapropriado, é muito recolhermos de vós bens materiais? A resposta óbvia é claro que não, nem se compara, porque as coisas espirituais têm muito mais valor, não temos condições nem de pagar o que isso realmente vale. Em Romanos 15, 26 a 27, Paulo diz: porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém, falando de ofertas para cuidar dos judeus pobres lá de Jerusalém. E tem gente que pensa até hoje que todo judeu é rico, né? Aí ele diz no versículo 27, isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, falando que igrejas de gentios juntaram dinheiro, ofertas, para ajudar os pobres de Jerusalém. Aí ele diz, isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores. Por que, Paulo? O que é que eles devem para ele? Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. É o mesmo princípio, é uma troca. Paulo diz, é claro, isso é lógico, se os gentios foram abençoados, porque a salvação vem dos judeus, né? Nós fomos enxertados na oliveira natural, não fazemos parte da coisa, pertence-lhes a aliança, a glória, a adoção, estávamos longe, alheio à vida de Deus, sem Deus no mundo, mas nós fomos aproximados pelo sangue da cruz. Somos hoje considerados como filhos de Abraão pela fé. Então, se os gentios são participantes de valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. É o mesmo princípio da troca. Em Gálatas capítulo 6, versículos 5 e 6, Paulo diz, porque cada um levará o seu próprio fardo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Em Romanos 13, do 5 ao 6, Paulo diz assim, falando sobre as autoridades, né, os magistrados, os governantes, Paulo diz, é necessário que, como crentes, vocês estejam sujeitos a eles, não somente por causa do medo de uma punição, mas também por dever de consciência. E no versículo 6 ele acrescenta, por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a um determinado serviço. Paulo espiritualiza a relação do crente com seus deveres civis, dizendo que devem pagar os tributos, os impostos, as taxas, porque a quem nós pagamos, de certa forma, são ministros de Deus e estão desempenhando um serviço como ministros. Claro que ele está falando de forma figurativa, ele está alegorizando a coisa, mas é interessante que o argumento dele para justificar a entrega dos tributos é porque são ministros de Deus. O que mostra como Paulo pensa. Que os ministros devem receber, que é por isso que devemos dar, porque são ministros de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Eu preciso encerrar, porque a gente já falou demais, mas eu quero que vocês entendam, irmãos, que existe dinheiro envolvido na obra de Deus, é saudável, é bíblico, faz parte, em todos os lugares, inclusive no Novo Testamento. O problema é que o povo não quer ver, e olha que aqui a gente nem teve tempo, a gente falou correndo, a gente nem teve tempo de entrar em detalhe, minúcias, coisas profundas, mostrando texto, contexto, outras passagens. Mas,
Se não houvesse dinheiro envolvido, Pedro não teria dito em 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 1, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, que é assim que Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 3 coisas que não podem ser praticadas, 3 coisas que devem ser praticadas. 3 coisas negativas, 3 coisas positivas. Coisas que não devem ser feitas e coisas que devem ser feitas. Ele diz que você não faça o trabalho ministerial constrangido, porque um supervisor te obrigou a fazer isso. Tem que ser uma coisa espontânea, porque é assim que Deus quer. Nem por sórdida ganância. Por quê? Porque tem dinheiro envolvido. Se não tivesse, Pedro não faria a advertência. Não pense em entrar no ministério só por causa do dinheiro que você pode receber. Se não tivesse dinheiro, ele não teria falado isso. Quantos estão entendendo? Não é que o pastor não vá receber o seu salário. Não é que ele não possa ser considerado merecedor de dobrado honorário. É que ele não pode colocar nisso o foco da sua vida. Não deve ser por causa disso que ele faz o trabalho ministerial que ele faz. Não é por torpe-ganância, mas é justo receber o salário pelo trabalho que ele desempenha. É bíblico, está no Novo Testamento. Jesus ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E não deve ser por causa da recompensa que podemos receber que nós fazemos isso, mas porque nós entendemos que o que é bíblico e deve ser praticado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém, irmãos? Amém. Tem recompensa? Tem. Ah, Natan, mas eu não sou obrigado não. Irmãos, você não é obrigado nem a escovar os dentes. A ciência descobriu que você não precisa mais escovar todos os dentes, sabia disso? Isso é informação científica. Você só precisa escovar os dentes que você quiser preservar. Não é obrigatório. Em outras palavras, faça o que você tem que fazer e saiba de uma coisa, não por causa da recompensa, mas irmãos, Deus sempre recompensa a pessoa que doa pela motivação certa, por amor. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Meus livros estão aqui. Até a próxima, quando Deus quiser. Amém?